Vamos imaginar que você já sabe o que quer: sair de um relacionamento, mas, mesmo tendo clareza dessa decisão, sente que está preso em um problema que paralisa qualquer passo. É como se houvesse uma trava que não deixa você se mover. E essa trava é a dificuldade de suportar a ideia de causar sofrimento a outra pessoa. E não é qualquer pessoa. É alguém por quem você sente um vínculo de lealdade, que sempre foi gentil com você, que enxerga em você parte da segurança e do futuro dela. É alguém que, de alguma forma, construiu expectativas sobre o que vocês viveriam juntos e com quem talvez você até estivesse fazendo planos concretos, como aquela viagem para outro continente, marcada para daqui a alguns meses, que parecia tão certa até pouco tempo atrás. Talvez você já tenha chegado perto de dizer a verdade diversas vezes. Pode até lembrar de momentos exatos em que quase começou a frase, mas no último instante recuou. E para justificar a si mesmo disse: depois das festas eu falo, quando passar o aniversário. Ano que vem, começo com o pé direito e resolvo. Amanhã cedo, sem falta. E, enquanto isso, o tempo vai passando, os marcos chegam e vão embora. E você continua exatamente no mesmo lugar. O que pesa é a imagem mental do que virá, a previsão de um grande abalo emocional do outro lado. Você imagina lágrimas, descontrole, dias ou até semanas em um estado de tristeza profunda. Tudo isso por causa de uma verdade que, por enquanto, está guardada apenas dentro da sua cabeça, mas que, no momento em que vier à tona, pode mudar tudo. E aí, junto dessa imagem, vem o peso emocional. A sensação de que você será o responsável por tirar alguém que antes estava bem do seu equilíbrio. E isso parece mais do que você é capaz de suportar. Por mais estranho que pareça, a ideia de viver anos em um relacionamento infeliz chega a parecer mais fácil do que enfrentar alguns minutos de uma reação tão intensa. Só que, no fundo, esse não é o único medo. Existe também outra sombra, o receio do que pode acontecer se a outra pessoa reagir com raiva. Não é difícil imaginar. Talvez ela levante o tom de voz, faça acusações, diga coisas duras. E, em alguns casos, o clima pode se tornar tão pesado que a tensão acaba tomando conta. Esses medos acabam formando um contraste extremo na sua mente. Ou você conta e destrói o emocional da pessoa, ou conta e ela destrói o seu. E, diante de uma sensação tão polarizada, não é surpresa que a conversa vá sendo adiada dia após dia. A parte racional, a voz lógica que vive dentro de você, sabe que nada disso é tão absoluto assim. Mas, na prática, essa consciência pesa pouco diante do que você sente de fato. Porque lidar com isso apenas com argumentos lógicos é como dizer a alguém com vertigem que a sacada é segura. Ou a alguém profundamente triste que há bons motivos para se animar. Uma parte da mente simplesmente não responde à lógica fria. Existe um lugar mais antigo dentro de nós que guarda uma sensação primitiva, a de que contrariar uma pessoa importante pode colocar em risco o bem-estar dela ou o nosso. Para entender de onde vem esse medo, é preciso voltar à infância, como quase sempre acontece quando falamos de temores que parecem grandes demais para a situação atual. Talvez você tenha crescido com um pai ou mãe frágeis, que amava profundamente e que não suportaria decepcionar. Eles podiam estar enfrentando problemas de saúde, vivendo momentos de grande dificuldade ou lidando com situações de injustiça. Talvez contassem, mesmo sem dizer, com a sua presença para impedir que perdessem as forças ou para dar sentido à vida que levavam. E, desde cedo, você pode ter criado a impressão de que precisava se encaixar perfeitamente na imagem que eles tinham de você para não causar mais sofrimento. Que os seus desejos e necessidades poderiam ser peso demais para aquela pessoa. Que, se você se mostrasse mais como realmente é, poderia desestabilizá-los.
Essas percepções podiam ter sido absorvidas quando você ainda era muito pequeno, sem consciência de que isso estava acontecendo. E, como resultado, talvez você tenha aprendido a brincar mais em silêncio, a conter sua energia, sua curiosidade, sua raiva e até sua inteligência. Sempre alegre, sempre prestativo, procurando não dar trabalho. Tudo para não sobrecarregar ainda mais aquele adulto que já parecia carregar o mundo nas costas. Ou, em outro cenário, talvez você tenha crescido ao lado de alguém que reagia a frustrações com explosões de raiva. E é difícil para um adulto dimensionar o quanto isso pode assustar uma criança pequena. Um outro adulto poderia olhar de fora e perceber que aquela pessoa não faria nada de fato grave, que estava apenas extravasando e que logo se acalmaria. Mas, para a criança, como ter essa certeza? Aos olhos dela, aquele momento de perda de controle poderia ir muito além do que realmente iria. E, para uma mente tão nova, só a possibilidade já basta para gerar um medo profundo. Por isso, não é de se estranhar que, já adultos, ainda tenhamos receio de dar certas notícias. Esses medos nascem de situações muito específicas e antigas, mas continuam influenciando nossa vida hoje, mesmo que não percebamos. O trabalho agora é olhar para o passado e reconhecer que esses medos são reais, mas apenas dentro da nossa mente. Eles não fazem parte da realidade adulta. A catástrofe que você teme já aconteceu no passado. Você já esteve próximo de alguém que parecia não suportar receber uma má notícia e de alguém que reagia de forma explosiva a uma frustração. Mas isso pertence a outra época. Agora você é adulto, e isso significa que existe força, estrutura e recursos para lidar com situações difíceis. Outro adulto dificilmente vai se desfazer completamente, e se isso acontecer, há muito que você pode fazer para ajudar. Pode até parecer no calor do momento que a tristeza nunca vai passar, mas isso é pensamento infantil. Na prática, será difícil por algumas horas, dias ou semanas. Depois, como sempre acontece, a vida segue seu curso. Essa pessoa vai recuperar o bom humor, vai acordar um dia e perceber que o mundo não acabou, que ainda sabe como continuar. Da mesma forma, mesmo que haja raiva, palavras duras ou gritos, hoje você tem recursos. Pode se afastar, buscar apoio, garantir sua segurança e deixar que a tempestade passe. E, para reforçar sua coragem, vale lembrar: ser gentil não é a mesma coisa que parecer gentil. Às vezes, parecer gentil é simplesmente nunca deixar alguém triste ou bravo, e por isso, nunca dar uma má notícia. Mas isso ignora formas muito mais prejudiciais de estragar a vida de alguém. Ficar com uma pessoa apenas para evitar algumas horas de dor não é nenhum favor, se o preço disso for décadas de ressentimento, frieza ou infelicidade. Não se ajuda ninguém poupando uma conversa difícil, se o que vem no lugar é uma vida inteira de desânimo e afastamento emocional. Uma boa parte da infelicidade no mundo vem desse impulso de evitar causar desconforto imediato. Coragem de verdade, ao terminar, é aceitar que alguém que ainda gosta de você pode não querer ver seu rosto por um tempo, e não se deixar levar pela ideia de que essa pessoa nunca vai encontrar alguém como você. Hoje, ela pode acreditar nisso e até dizer, com sinceridade. Mas, com o tempo, quando olhar para a relação de forma mais completa, vai perceber que consegue seguir em frente e encontrar alguém que seja realmente certo para ela. Bondade real é sair. Mesmo que a viagem esteja marcada, o apartamento pago e o casamento planejado. Não há nada de errado nem de perigoso em decidir que alguém não é para você. O que há de errado é comprometer anos da vida de outra pessoa porque você hesitou por medo ou delicadeza em sair do caminho.
Se você está passando por algo parecido, ou se esse tema despertou alguma reflexão, deixa nos comentários. Eu leio tudo e estou aqui para ajudar, para ouvir ou até para tentar esclarecer qualquer dúvida que você tenha sobre isso. Então, se quiser compartilhar sua experiência ou fazer uma pergunta, fique à vontade. Nos vemos em breve.